As Meninas Superpoderosas dispensa grandes apresentações, já que marcou a infância de muitas pessoas lá no início dos anos 2000, que teve até uma tentativa de versão anime chamada de Geração Z, e um reboot não tão legal na minha opinião que veio em 2016. E sinceramente eu não curto muito o traço desse reboot, apesar de ter muito do design original ali, essa afinada nas linhas me causa uma estranheza. Sem contar o plot das histórias que eu acho bem ruinzinhos. Mas quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso. Se quiser um vídeo de qualquer uma dessas versões, só deixar aí nos comentários, pode até ser de um episódio em específico. Só manda aí pra mim que eu faço. Eu vim aqui falar de um episódio que traumatizou muitas crianças na época, mas que não foi banido. E olha que eu já vi episódios sendo banidos por muito menos. Mas vamos direto ao ponto então. E sem mais enrolação, vamos para a história de Demônio da Velocidade, depois da intro. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as Meninas Superpoderosas. Ai, a cidade de Townsville, sempre tão bem protegida pelas Meninas Superpoderosas. E tá bom, eu vou narrar como eu narraria normalmente. E dentro da escola é onde nossa história começa. Vemos que Docinho parece ansiosa para algo e fica olhando fixada para o relógio até que percebe que sua professora está chamando sua atenção, para que fique atenta ao conteúdo da aula. E aí do nada a professora surta e começa a fazer um super cálculo sobre velocidade da luz e universos e outras coisas que nenhum aluno entende, então o sinal toca. E todas as crianças saem felizes com a chegada do final de semana. E agora descobrimos o motivo da ansiedade da Docinho, que a Florzinha aparece dizendo que elas vão passar um fim de semana viajando, longe de Townsville, longe das chamadas do prefeito. Elas até fazem algumas piadas com algumas das chamadas ridículas que o prefeito faz e caem na risada. Docinho, empolgada com a folga do fim de semana, desafia suas irmãs para uma corrida até em casa, chamando elas de molengonas. E a lindinha se revolta por ser chamada de molengona e aceita o desafio. As três meninas se preparam para a corrida e saem a toda velocidade, até danificando um carro no caminho. Elas seguem cada vez mais rápido, até que algo estranho começa a acontecer. Elas continuam seguindo e voam em um lugar estranho, parecendo uma espécie de portal. E, saindo do céu, elas chegam em casa e Docinho se vangloria por ter vencido a corrida, provocando a ponto de fazer Lindinha chorar, chamando pelo professor, e vai até seu laboratório. As meninas se deparam com o lugar em pedaços, então elas percebem que tem alguém ali fazendo uma mistura com açúcar, tempero e arroz em pó. A voz parece reclamar de não ter escrito a receita. Vemos que as meninas estão assustadas e então percebemos que se trata do próprio professor Otônio, muito velho. O professor parece assustado. Ele acha que as meninas são alucinações e que elas não estão ali de verdade. E as irmãs saem da casa desesperadas. Elas se assustam ao olhar na direção da cidade, percebendo que, assim como o laboratório, ela também está em pedaços. As três se perguntam o que pode ter acontecido e voam pela cidade em busca de respostas. Depois de um tempo voando, as meninas se deparam com a prefeitura, também em pedaços. Lá dentro elas encontram uma mulher idosa, que conta a história de como pediu para que o prefeito chamasse as meninas, mas que elas não vieram, e que agora o prefeito se foi. Florzinha reconhece que aquela mulher é a Senhorita Belo, e decide perguntar o que aconteceu com a cidade, mas ela começa a agir de maneira insana.
o que força as meninas a saírem do local o mais rápido possível. As irmãs voltam a sobrevoar a cidade, atrás de resposta, até que encontram sua antiga escola, também destruída. Elas decidem entrar e encontram sua professora, também idosa, que repetia a frase: "Eu fiquei lá dando adeus." Florzinha tenta falar que elas estão ali, e a professora fala que elas sumiram por 50 anos. Elas tentam entender o que aconteceu, até que uma voz surge rindo e dizendo: "Vocês não sabem que quando mais rápido forem, o tempo fica mais lento. Seu tempo parou por 50 anos, enquanto estavam por aí correndo." Florzinha diz que reconhece essa voz. Então... Segundos, minutos, horas, dias e noites passaram enquanto corriam na velocidade da luz. Dizia a voz, que se mostrava como ele. Então Docinho lembra do momento em que desafiou sua irmã para uma corrida e gritava arrependida. Enquanto corriam no tempo, o mundo todo foi para o inferno. Dizia ele. Florzinha diz que ele é um mentiroso. E as irmãs partem para cima de seu oponente, que ri loucamente. E logo depois é arremessado de encontro a uma parede velha. Ele se levanta e vemos por suas sombras que a batalha continua, enquanto nos é mostrado antigos cartazes falando sobre o sumiço das meninas. E terminando com um cartaz perguntando: quem é ele? Vemos que ele está no chão e as meninas estão furiosas. Tudo parece resolvido, mas ele levanta seu rosto e pergunta sorrindo se elas já acabaram. As meninas, muito exaustas, dizem que não e que ele nunca poderá vencê-las. Ele sorri dizendo que não pretende vencê-las, porque ele já venceu faz muito tempo. E começa a se transformar em uma versão monstruosa e gigantesca de si mesmo. Ele diz que tudo é culpa delas, culpa do sumiço delas. E os antigos moradores de Townsville aparecem, dizendo o mesmo. Ele continua dizendo que tudo o que precisou fazer foi assumir o controle, enquanto os moradores da cidade perguntam por que as meninas os deixaram, os abandonaram, e reafirmando que a culpa é toda delas. Florzinha começa a aceitar a culpa e se pergunta o que elas fizeram, enquanto ele ria loucamente da situação. As três irmãs se desesperam e saem voando, chegando até o espaço, onde continuam a gritar de desespero. De lá do espaço, elas descem com toda a velocidade e acabam perdendo o controle, caindo de cara no chão. Mas, diferente do que viam antes, era um chão verde, com grama viva. As meninas olham para frente e encontram uma cidade viva, inteira, colorida, e saem voando felizes, passando por quase toda a cidade até encontrar o professor e se jogar em cima dele, fazendo com que ele caísse no chão sem entender nada. O professor fala que se não correrem irão perder o voo para as Bahamas, mas as meninas falam que não podem sair da cidade nem por um fim de semana, que elas precisam estar lá para protegê-la sempre. E é aqui que acaba a narração desse episódio, e vamos para uma breve análise e a minha opinião. Já vou começar dizendo que esse episódio é muito louco, e mesmo que pra mim tenha sido tranquilo de assistir, eu lembro de ter assistido ele mais novo e ficado horrorizado. Eu reassisti sem muitas lembranças do episódio em si, além do meu sentimento de medo, então foi quase como uma primeira experiência. Vantagens de ter uma memória ruim. Parece que vai ser só um episódio comum, que as meninas vão ter um desafio, enfrentar um vilão e vencer, como qualquer outro, e o dia ser salvo graças às meninas super poderosas. Mas aí que tá o que tem de especial nesse episódio. Esse episódio tem o intuito de mostrar qual o destino do mundo sem as meninas para protegê-lo. Ver aquela cidade que é tão colorida e feliz,
Mesmo que tenha um monstro que ataque ela todos os dias, naquele estado triste, vazio e destruído é um negócio que mexe com quem acompanhou tudo por mais de uma temporada. Ver o professor, que é um homem que tá sempre feliz e fazendo de tudo para mimar suas filhas, naquele estado de desespero, tentando recriá-las e quando elas aparecem, ele surta achando que é alucinação e deixando bem claro que ele sempre tem essas alucinações, porque ele sente saudade das filhas que ele perdeu quando eram muito novas ainda. A senhorita Belo em um luto gigantesco pela morte do prefeito, e a professora em um total choque por ter sido a última pessoa a ter visto as meninas e deixado que elas fossem embora. De começo eu até achei que o vilão seria o Macaco Louco, porque ele é o grande rival das meninas e fazia sentido pra mim que ele dominasse tudo com o sumiço delas. Mas quando veio aquela voz do Guilherme Briggs de fundo me arrepiou muito mais. E aí sim eu tive total certeza de que se existia um vilão pra dominar tudo, esse sim era ele. Ele é um vilão enigmático e misterioso, além de muito poderoso. É visto que ele se alimentou do medo ou falta de esperança do pessoal, e assim se tornou mais forte. Se tornou um vilão que as meninas não conseguiram vencer, na verdade. Não conseguiram nem machucar, e isso é insano, porque eu nunca achei que ia ver uma coisa dessas acontecendo nesse desenho. Querendo ou não, as meninas sempre vencem, geralmente é na base da porrada. Mas dessa vez não deu certo, e não só ele era o oponente das meninas, mas a cidade toda. Eles pareciam zumbis sem esperança. Essa definitivamente não foi uma batalha comum de monstro do dia. Era contra alguém que se tornou quase uma divindade, de tão poderoso. E uma batalha psicológica contra a própria cidade, contra o sentimento de culpa. Uma batalha que elas não conseguiram vencer. As meninas entraram em desespero e fugiram. Sabe, eu não sei dizer exatamente qual o objetivo das meninas ao subir para o espaço e descer tão rápido em direção ao chão. Muitos podem interpretar como uma tentativa de voltar no tempo, ou até de pegar a velocidade para dar um golpe mais forte. Mas, tanto pela explicação da professora no início do episódio, como a explicação do ele, foi falado que quanto mais rápido elas se movem, mais rápido passa o tempo em volta delas, então não faria sentido elas saberem que poderiam voltar no tempo, apenas ir pra frente no tempo. Claro, não que esse seja um desenho que realmente faça muito sentido, mas levando em conta que esse episódio é bem sombrio, eu consegui interpretar como uma tentativa de tirar a própria vida. As meninas nitidamente não estavam aguentando a pressão dos moradores da cidade e aceitaram que a culpa era delas, e não estavam conseguindo conviver com essa culpa. Até porque não deve ser fácil sentir que tu é o culpado pela destruição de tudo que tu ama, sabe? Elas vão até o espaço e decidem se jogar no chão com a maior força possível para assim terminar com a sua dor. Mas algo acontece e elas voltam para o passado, o que diminui o impacto delas no chão. Talvez essa viagem no tempo seja o que impediu elas de realmente conseguirem sucesso nessa tentativa. Ou elas só não conseguiram velocidade o suficiente para se machucar a esse ponto, até porque elas são, como o nome diz, super poderosas. E eu acredito que se essa fosse uma série que realmente tem continuidade nos episódios, esse seria um dos episódios mais importantes, com mais impacto na narrativa pro futuro. Afinal, esse é um dos episódios que elas sofreram um dos maiores traumas possíveis. E aproveitando o assunto, eu não posso deixar de falar. Se você se sente pressionado, se você se sente triste, se você está pensando em coisas sombrias ou até parecidas com o que as meninas estavam pensando, procura ajuda profissional, procura ajuda de verdade. Você é mais forte do que acredita ser, mas você não precisa ser forte sozinho. Procura ajuda. Mas voltando para o episódio, isso foi uma interpretação minha sobre a reação das meninas à situação. Isso pode tanto ser como pode não ser o que os criadores estavam pensando quando fizeram aquela cena. E se você quer que eu fale mais de As Meninas Superpoderosas ou de algum outro desenho da Cartoon, curte o vídeo, se inscreve, compartilha o canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Com ele crescendo eu posso trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!